Ao invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão deste órgão especial, desse dia 5 de outubro de 2017. Submeto aos doutos pares a ata da sessão anterior, não havendo manifestação, considerado aprovado. Conclamo-lhe o secretário ao pregão dos processos. Item 1, embargo de declaração 313/2017, relator excelentíssimo desembargador João Bosco Pinto Lara, embargante, concessionária Rodovias do Tietê S.A. O eminente relator, desembargador João Bosco Pinto Lara, tem a palavra. Senhor presidente, a conclusão, estou conhecendo os embargos e no mérito, negando-lhes provimento. Assim se decide a unanimidade. Matérias administrativas, item 1, processo 699/2017, autorizar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Alguma objeção? Aprovado. Item 2, processo 758/2017, referendar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Tranquilo, né? Aprovado. Item 3, PAD serve 668/2017, interessado Henrique Olegário Pacheco, assunto processo administrativo disciplinar. Suspeitos, excelentíssimos desembargadores Emília Facchini e Emerson José Alves Lage. Matéria adiada da sessão de 14 de setembro. Pedido de vista formulado pelo excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moala. Isso mesmo, a matéria, ela começaria a ser apreciada no órgão especial anterior, mas sobreveio o pedido de vista do eminente desembargador Ricardo Moala, a quem, então, concedo a palavra para as ponderações que entender necessárias. Senhor presidente, antes disso... Pois não, doutor Fernando. Eu gostaria de fazer uma indagação que eu não tive como pesquisar. O presidente da comissão é o Carlos Ataíde. Eu não sei se haveria impedimento meu ou não por se tratar de matéria administrativa. Eu não tive como pesquisar. Eu acho que não há esse impedimento, mas não. Se Ele não houver... apenas atuou como presidente de uma comissão, né? Mas se não houver, eu quero... E o parecer da comissão, né, que ele é o presidente, Sim. é um parecer de vários membros, Sim. Vossa Excelência pode concordar ou discordar do parecer. Mas, para prevenir uma eventual arguição de nulidade futura, eu gostaria de não participar, gostaria que constasse a suspeição. Tá, então Vossa Excelência... Isso, Que é então melhor para evitar uma nulidade futura. Claro. Fica registrado, então, a suspeição do eminente desembargador, corregedor, Fernando Viegas Peixoto. Vamos lá, então, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, talvez fosse interessante, dada a complexidade do caso, a leitura do trabalho final da comissão. Perfeitamente. Essa seria o ideal. Porque ali tem todos os pontos nevrálgicos condensados. Eu até dispensaria algumas partes que são irrelevantes. Perfeito. E iniciaria por dizer que, em apertada síntese, os fatos narrados na peça acusatória são os seguintes. Letra A. O servidor acusado aposentou-se por invalidez, alienação mental, do cargo de analista judiciário do TRT3 em 16 de julho de 2003. Em seguida, tomou posse na função de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 2008, mantendo-se na condição de aposentado pelo TRT3 e acumulando ambas as remunerações referentes aos referidos cargos públicos. Terceiro, letra C. O acusado nunca comunicou ao TRT a assunção de outro cargo público, mantendo ambas as relações jurídicas, apesar da proibição contida no artigo 25, caput, da Lei 8.935, de 94, que regulamenta o exercício da função de registrador civil das pessoas naturais. Letra D. Em razão da perícia médica oficial, de iniciativa exclusiva da Secretaria de Saúde do TRT3, foi revertido à atividade em 22 de março de 2010. Letra E. Apesar do retorno à atividade, o acusado continuou omitindo sua condição de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, em clara afronta aos mandamentos esculpidos no artigo 37
16 da Constituição de 88. Letra F. Ao acusado foi aplicada a pena de perda da alegação mediante sentença prolatada pela juíza de direito da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, pois, após apuração interna, sua conduta foi considerada fraudulenta e criminosa. Letra G. Que, em razão da decisão tomada no âmbito da justiça comum, a conduta do acusado seria incompatível com o exercício da função pública, pois apresentam indícios de improbidade e atentam contra os princípios da administração pública. A fim de apurar a veracidade das afirmações e seus reflexos em face do direito disciplinário, entre outras diligências administrativas, foram solicitadas informações junto aos seguintes órgãos: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Secretaria de Pagamento de Pessoal e Secretaria de Saúde do TRT da Terceira Região. Resumidas aqui as acusações, passa-se a análise dos fatos apurados, dos documentos trazidos aos autos e do depoimento do acusado. Número 1. Em 16 de julho de 2003, o acusado, mediante ato número 37/2003-A, aposentou-se do cargo que ocupava no TRT da Terceira Região por invalidez, alienação mental, conforme comprovam os documentos de folhas 62 e 116. Número 2. Em 26 de setembro de 2008, após prévia aprovação em concurso público, o acusado entrou no exercício do cargo de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, mantendo sua condição de aposentado por invalidez junto ao TRT da Terceira Região, conforme comprovam os documentos de folhas 68 a 71. Terceiro, em 22 de março de 2010, em razão da decisão de junta médica oficial do TRT da Terceira Região, o acusado foi revertido à atividade mediante ato número 6/2010, conforme comprovam os documentos de folhas 62 e 115. Quarto, em 4/12 de 2013, denúncia recebida na ouvidoria do TRT da Terceira Região informa sobre a acumulação indevida de cargos por parte do acusado, conforme comprovam os documentos de folhas 5 e 8/10. Quinto, em 10 de abril de 2014, o acusado, em razão de interpelação do TRT da Terceira Região, folhas 21, apresenta sua renúncia ao cargo de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, folhas 22 e 23. Sexto, em 21 de agosto de 2014, certidão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informa que recebeu do acusado pedido de renúncia ao cargo de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, mas que o mesmo não foi acatado em razão de processo administrativo em curso contra o mesmo, folha 29. Sétimo, em 4 de setembro de 2015, é prolatada sentença pela excelentíssima juíza de direito da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, que aplica ao acusado a pena de perda da delegação do Registro Civil de Pessoas Naturais de Rio Pardo, folhas 40/57. Além da juntada das provas documentais, foi realizada a prova oral mediante oitiva do acusado, folha 160, sendo que aqui, também de forma resumida, apresentam-se trechos das manifestações do acusado, os quais a comissão reputou mais relevantes para a elucidação dos fatos. Abro aspas. Que, em 2006, prestou concurso para o Serviço de Registro Público Notarial ao Estado do Rio Grande do Sul, que entrou em exercício para a aludida função em 26 de setembro de 2008, que a atividade de oficial de registro é remunerada, que retornou às atividades no TRT da Terceira Região
em 22 de março de 2010, que em março de 2000... Aqui parece que há um erro, em março de 2000, ou seria 2018, há um pequeno erro material, apresentou, junto ao Serviço Médico do TRT da Terceira Região, laudo de seu médico particular, atestando uma alteração de sua condição de saúde que não justificava mais a manutenção de sua aposentadoria por invalidez, que, ao final de 2009, por contato com a doutora Célia, do TRT da Terceira Região, solicitando que o mesmo comparecesse para uma nova avaliação médica, tendo em vista laudo apresentado, que se apresentou conforme solicitado, havendo a junta médica do TRT da Terceira Região concluído como apto e que retornou ao trabalho em 22 de março de 2010, que recebeu proventos de aposentadoria até seu retorno em 22 de março de 2010, cumulativamente com a remuneração referente à função de oficial de cartório, que considera não haver incompatibilidade da atividade de oficial de cartório com a condição de aposentado, que, em razão disso, não procurou o TRT da Terceira Região para propor a devolução dos valores recebidos cumulativamente. Fecho aspas. Assim, passada a fase probatória, a comissão processante considerou haver indícios de cometimento de infrações administrativas e também de ilícitos penais, decidindo pela indiciação do acusado, imputando-lhe as seguintes faltas. Número 1. Ação fraudulenta e dissimulada do acusado, que omitiu deliberadamente sua boa condição de saúde, mantendo-se aposentado por invalidez quando já exercia outra atividade pública remunerada. Número 2. Percepção indevida de proventos de aposentadoria por invalidez, acumulada com rendimentos provenientes de outro cargo público inacumulável, mediante fraude. A comissão subsumiu, naquela ocasião, que a conduta do acusado foi contrária aos ditames legais previstos nos artigos 116, 2, 3, 7, 9, 117, 15, 18, ambos da Lei 8.112 de 1990, além de haver clara configuração do fato tipificado no artigo 132, 10, do já referido diploma legal, bem como haver indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Em sede de defesa, o acusado refuta a indiciação, apresentando os argumentos abaixo, aqui reproduzidos sinteticamente. Primeiro, quanto ao artigo 116.2, foi leal ao TRT, o que está evidenciado pelo conteúdo do laudo juntado em 25 de março de 2008. Número 2. Quanto ao artigo 116.3, observou as normas legais e regulamentares. Número 3. Quanto ao artigo 116.7, zelou pela economia material e conservação do patrimônio público. Número 4. Quanto ao artigo 116.9, manteve conduta compatível com a moralidade administrativa. Número 5. Quanto ao artigo 117.15, não procedeu de maneira desidiosa. 6. Quanto ao artigo 117.18, e não obstante a divergência da mesma Lei 8.112 de 1990 a respeito, vide artigo 118, parágrafo 1º, a boa-fé foi objetivamente demonstrada, havendo renúncia à função notarial no Rio Grande do Sul. Se não fosse o suficiente, o indiciado estava afastado do cartório gaúcho desde 2012, período de campanha eleitoral, e de janeiro de 2013, até a efetiva renúncia com opção pelo cargo do TRT3, tendo em vista o mandato eletivo que desempenhava como vereador em Riachinho, Minas Gerais, fato do conhecimento do tribunal. Número 7. Quanto ao artigo 132.10, o autor diligenciou para evitar qualquer, abro aspas, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, fecho aspas, quando juntou o laudo médico em 25 de abril de 2008,
usando de lealdade ao repassar informação, importante e se colocar à disposição do órgão público em um contexto que dependia exclusivamente da convocação a qualquer tempo da junta médica. A preocupação funcional de retorno ao trabalho, não havia ocupação de função cartorial, foi um dos motivos que gerou o referido laudo. A razão, ele oscilou entre vários setores entre abril de 2008 e setembro de 2009, gerando a reversão somente em março de 2010. Não deve ser buscada com o indiciado, mas com a administração do tribunal. Número 8. Tampouco houve ato tipificado como improbidade administrativa, como demonstra o conjunto de razões desta defesa e as provas que preenchem o histórico processual, permitindo uma conclusão objetiva. Número 9. Considerando objeto próprio do EPAD 1984-2014, exaurido, e também o resgate dos fatos de 2008 pelo despacho de indiciação e a instrução processual, tem-se que a ocorrência omissiva apontada pela comissão remonta a 25 de abril de 2008, data da juntada do laudo médico. Não é preciso tratar das demais sob o aspecto prescricional, porque o prazo maior tem relação com a penalidade da demissão, cuja prescrição ocorreu em 25 de abril de 2013. Portanto, deve ser decretada. Apresentados os argumentos da defesa, que pode ser avaliada em sua integralidade as folhas 188 e 197, passa-se à apresentação dos fatos e das razões que levaram a comissão ao indiciamento do acusado. Número 1. Da inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A defesa alega que, sobre as infrações acima mencionadas, haveria incidido o instituto da prescrição, uma vez que o fato delitivo teria sido conhecido pelo TRT a partir do dia 25 de abril de 2008, em razão da apresentação de um laudo médico por parte do acusado. Assim, considerando o inciso 1 do artigo 142 da Lei 8.112 de 90, no entendimento da defesa, tal fato trouxe o termo final da pretensão punitiva para a data de 25 de abril de 2013. Diante dessa afirmativa, é necessário esclarecer qual foi a data correta que a administração do TRT da Terceira Região tomou conhecimento do fato, para estabelecer com precisão o termo final da pretensão punitiva. Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva em procedimento disciplinar está regulada no artigo 142 da Lei 8.112 de 90, que determina, artigo 142, a ação disciplinar prescreverá, número 1, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão. Número 2, em 2 anos, quanto à suspensão. Número 3, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo da prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição prescritos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura da sindicância ou a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Como se depreende da leitura do parágrafo 1º do dispositivo legal acima citado, o início da contagem do prazo prescricional é a data, entre aspas, em que o fato se tornou conhecido, e não a data em que o ilícito ocorreu. Neste sentido, a vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Neste ponto, a comissão transcreve acórdãos de um e de outro tribunal
que acho que é desnecessária a minha leitura. Prosseguindo, a comissão afirma: esclarecido, portanto, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do fato, é preciso elucidar o ocorrido no dia 25 de abril de 2008, data alegada pela defesa para início da contagem do prazo prescricional. Pois bem, no dia 25 de abril de 2008, nada de relevante para esse procedimento disciplinar ocorreu. Naquele dia, a irmã do acusado trouxe ao TRT da Terceira Região um laudo médico que atestava que o acusado não necessitava ser curatelado. Nada mais. Ocorre que, à época, em razão da aposentação do acusado por alienação mental, a diretoria de pessoal, agindo de ofício, interpelou a família do mesmo sobre a apresentação do termo de curatela, ou que comprovasse a interposição da competente ação judicial. Folhas 85. Ato contínuo, em 24 de abril de 2008, a irmã do acusado apresentou um laudo médico, folhas 58 e 62, atestando a desnecessidade da adoção de medidas acautelatórias, ou seja, a nomeação de um curador para cuidar dos bens, dinheiros e demais assuntos relacionados à vida civil do acusado. Importa, neste momento, transcrever a conclusão apresentada pelo médico psiquiatra do acusado, uma vez que bastante esclarecedora sobre a finalidade daquele documento. O laudo. Abro aspas. Somos levados a crer que inexiste, no momento, sob o ponto de vista clínico-psiquiátrico, um quadro que justifique recomendar a adoção de medidas acautelatórias e ou protetivas do examinado, para além das que acima vêm sendo adotadas no âmbito psicanalítico. Deverá, no entanto, permanecer sob uma supervisão psicanalítica, cuja duração ainda não se pode precisar objetivamente. Fecho aspas, folhas 52 e 62. Ora, a conclusão que a comissão chegou, após a leitura do laudo do profissional médico, é clara e inequívoca, qual seja, não é necessário um curador para cuidar dos interesses do acusado, que as medidas até então tomadas, tratamento medicamentosos e terapias, cuidam de proteger os interesses do mesmo, que o acusado continua doente e deve permanecer sob supervisão psicanalítica, sem previsão de alta médica. Apesar da clarividência da parte conclusiva do laudo médico, a fim de obter uma opinião técnica, a comissão oficiou a Secretaria de Saúde do TRT da Terceira Região para que esclarecesse os seguintes pontos sobre o documento acima referido. Abro aspas. Solicita-se informar se procede a afirmação do acusado e, desde 24 de abril de 2008, o mesmo apresentava condições para retornar às atividades laborativas, ou se o laudo apresentado se refere à medida protetiva apenas, sem efeitos para alterar, desde então, a sua condição de aposentado por invalidez. Isso está a folha 170. Ao que a sobredita secretaria, na pessoa do secretário, Dr. Geraldo Mendes Diniz, respondeu em ofício datado, de 6 de julho de 2017. Abro aspas. O documento médico acostado na pasta funcional do servidor, Henrique Olegário Pacheco, datado de 24 de abril de 2008, objetiva somente recomendar a não implementação de medidas acautelatórias, não havendo menção à capacidade laborativa do servidor. Folha 171. Portanto, após o esclarecimento técnico sobre a finalidade do laudo apresentado a 24 de abril de 2008, conclui-se que não se tratava de documento informando que o acusado estava apto para retornar suas atividades profissionais junto ao tribunal, mas que tal documento tratou apenas de afastar a nomeação de um curador para o acusado. Abre parênteses, o que lhe deixou à frente de seus negócios civis e de seu patrimônio. Fecho parênteses.
Além disso, passa-se a analisar o tempo dos fatos, a fim de demonstrar outro aspecto importante para determinar o termo inicial da prescrição, qual seja a inocorrência de ilícito à época da juntada do laudo médico acima mencionado. Pois bem, no dia da entrega do multireferido documento médico, 24 de abril de 2008, o acusado ainda não havia entrado em exercício no Serviço Registral de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, o que efetivamente ocorreu no dia 26 de setembro de 2008, 148 dias após a entrega do laudo junto ao TRT, conforme comprovam os documentos de folhas 68 e 71. Assim, na data apontada pela defesa como sendo aquela que marca o conhecimento do fato por parte da administração, e, via de consequência, o início do prazo para a prescrição da pretensão punitiva, naquela data nada havia para ser conhecido pela administração, nem acúmulo de cargos, nem recebimento indevido de proventos de aposentadoria por invalidez, ou qualquer outro fato que significasse um ilícito administrativo merecedor de apuração por parte da administração do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. De outro lado, no dia 1º de dezembro de 2013, foi noticiado a este TRT, mediante denúncia apresentada à ouvidoria, folha 5, que o servidor acumulava indevidamente cargos públicos. Essa denúncia deu início às ações da administração no sentido de apurar os fatos, folhas 8 a 10 destes autos, o que culminou com a instauração do competente processo administrativo disciplinar. Tem-se, portanto, que a data do conhecimento por parte da administração da ocorrência, da ocorrência de fato ilícito perpetrado pelo acusado é o dia 4 de dezembro de 2013, sendo este o marco temporal que dá início à contagem do prazo para a prescrição da pretensão punitiva, o que, em tese, ocorreria em 1º de dezembro de 2018, considerando o determinado no inciso 1 do artigo 142 da Lei 8.112 de 90. Dos fatos apurados. Do exame acurado e imparcial das provas existentes nestes autos, conclui-se que o acusado, senhor Henrique Olegário Pacheco, se envolveu nos fatos irregulares que se especifica, respectivamente. Primeiro, em 16 de julho de 2003, o acusado foi aposentado por invalidez, alienação mental, mediante ato 37 de 2003, folhas 62 a 116. Segundo, em 26 de setembro de 2008, tendo sido considerado física e mentalmente apto, conforme os seguintes laudos médicos, Dr. Luiz Carlos B. Pires, laudo psiquiátrico, datado de 5 de agosto de 2008, folha 74, atestado psicológico de autoria da doutora Diva Regina Matucci, folha 73, laudo médico do Dr. Alberto Naiditic, diretor do Departamento Médico Judiciário do TJ do Rio Grande do Sul, folhas 156 a 159. O acusado foi empossado e entrou em exercício no cargo de titular do Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, conforme certidão da Corregedoria Geral da Justiça do TJ do Rio Grande do Sul, folha 150. Situação na qual permaneceu até 4 de setembro de 2015, quando foi decretada a pena de perda da delegação, mediante sentença da lavra da juíza diretora do foro da referida comarca, folhas 40 a 57, em razão de irregularidades cometidas na sobredita função. Terceiro, em 22 de março de 2010, tem sua condição de aposentado por alienação mental revertida para a condição de servidor ativo do TRT da Terceira Região, conforme ato 6 de 2010. Quarto, em 10 de abril de 2014, após questionamento feito pela administração deste tribunal,
renuncie ao cargo de oficial de cartório junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Do ilícito praticado. Após minuciosa análise das provas documentais e do depoimento do acusado, a comissão processante verificou que o servidor cometeu os seguintes ilícitos administrativos. Primeiro, acumulação indevida de cargos públicos. Segundo, ação fraudulenta e dissimulada do acusado, que omitiu deliberadamente sua boa condição de saúde, mantendo-se aposentado por invalidez quando já exercia outra atividade pública remunerada. Terceiro, percepção indevida de proventos de aposentadoria por invalidez, alienação mental, mediante fraude. No que se refere ao ilícito apontado no item 1, acumulação indevida, a situação já tratada e devidamente solucionada no âmbito do TRT da Terceira Região, antes mesmo da instauração deste parte, não sendo, portanto, objeto da presente análise. Quanto aos itens 2 e 3 acima, as provas apontam que o acusado agiu conscientemente para manter artificialmente sua condição de aposentado por invalidez no tribunal e, assim, auferir vantagem pecuniária indevida. Provam a afirmativa do item 1 os documentos dos autos que demonstram que, para tomar posse no cargo de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 2008, o acusado apresentou, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, documentos que atestavam sua sanidade física e mental, a saber, laudo psiquiátrico datado de 5 de agosto de 2008, da lavra do Dr. Luiz Carlos B. Pires, atestando a sanidade mental do acusado, folha 74. Atestado psicológico de autoria da doutora Diva Regina Matucci, atestando a sanidade mental do acusado, folha 73. Além dos exames realizados pelos profissionais acima referidos, o acusado se submeteu, em 12 de agosto de 2008, ao exame institucional no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e obteve um laudo de aptidão do candidato, assinado pelo Dr. Alberto Naidic, diretor do Departamento Médico Judiciário do Tribunal de Justiça, que lhe permitiu tomar posse no já citado cargo de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo. Portanto, está documentalmente comprovado que, desde o dia 5 de agosto de 2008, o acusado estava apto para o trabalho, tendo esta aptidão sido atestada por nada menos que 3 profissionais de saúde. Mas, apesar disso, o acusado permaneceu silente, omitiu da instituição que lhe aposentara, por alienação mental, sua boa condição de saúde. Pior que isso, no período compreendido entre os dias 26 de setembro de 2008 até o dia 22 de março de 2010, locupletou-se dos proventos da aposentadoria, acumulando um ganho indevido de R$ 345.463,02, conforme apurado pela Secretaria de Pagamento de Pessoal do TRT da Terceira Região, em documento juntado às folhas 172 e 173, o que prova a afirmação de número 3 acima, ou anterior. Não se trata aqui da discussão sobre o acúmulo de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo público, superada no âmbito da administração do TRT da Terceira Região. Isso também ocorreu indevidamente, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a qual afirma que, se há incompatibilidade de acúmulo de cargos na atividade, essa incompatibilidade também se reflete no caso de acúmulo de proventos de aposentadoria com remuneração de servidor em atividade. A comissão transcreve acórdão do Supremo Tribunal, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que vou me abster de ler. O que se aponta neste relatório é a deliberada e consciente simulação de doença mental para auferir a vantagem pecuniária indevida, pois o acusado, quando foi considerado apto para o trabalho pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, deveria, por obrigação legal, por lealdade à instituição e por dever de honestidade,
que informa o princípio da moralidade administrativa, ter comunicado o fato ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, para retornar à atividade e acertar sua situação funcional junto ao Tribunal da Terceira Região, a fim de seguir sua vida na nova profissão. Ao contrário disso, o acusado escondeu sua situação funcional naquele Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e somente quando foi confrontado com a denúncia recebida no TRT da Terceira Região, já no ano de 2014, ou seja, 6 anos após a posse no cargo de registrador civil das pessoas naturais da comarca de Rio Pardo, ou 4 anos após a reversão à atividade, foi que o acusado revelou sua condição de acúmulo indevido, optando pelo cargo no TRT da Terceira Região. Note-se que a opção pelo cargo no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em razão de um processo administrativo disciplinar, instaurado em face do acusado, o qual culminou com a decretação da pena de perda da delegação mediante sentença judicial em razão de ilícitos lá praticados. Ademais, em seu depoimento pessoal, o acusado confessa todos os fatos aqui narrados, não demonstra qualquer arrependimento de seus atos e não considerou a hipótese de devolver os pagamentos indevidos. Da tipificação dos atos praticados. Tem-se, portanto, que a conduta do acusado foi contrária aos ditames legais previstos nos artigos 116, 2, 3, 7, 9, 117, 15 e 18, ambos da Lei 8.112 de 90, além de haver clara configuração do fato tipificado no artigo 132-10, do já referido diploma legal, bem como haver indícios da prática de ato de improbidade administrativa, a ser encaminhado para avaliação do Ministério Público Federal, o que enseja dar prosseguimento ao procedimento administrativo. Primeiro, artigo 116.2. O acusado foi desleal ao TRT, o que está evidenciado pelo conjunto probatório juntado aos autos, especialmente em razão do fato de omitir sua boa condição de saúde para manter-se aposentado por invalidez no Tribunal Regional do Trabalho. Segundo, artigo 116.3. O acusado não observou as normas legais e regulamentares, pois acumulou indevidamente cargos públicos e aposentadoria inacumuláveis, ao arrepio da proibição contida no artigo 25, caput, da Lei 8.935, de 94, que regulamenta o exercício da função de registrador civil das pessoas naturais, e em clara afronta aos mandamentos esculpidos no artigo 37, 16 da Constituição Federal de 1988. Terceiro, artigo 116, 7. O acusado não zelou pela economia material e a conservação do patrimônio público, uma vez que deliberadamente simulou uma condição de manutenção de doença mental para receber proventos de aposentadoria indevidos, em prejuízo do patrimônio público. Quarto, artigo 116, 9. O acusado manteve conduta incompatível com a moralidade administrativa, pois esta refere-se ao valor honestidade e à conduta honesta que o cidadão valoriza nos servidores públicos. E, diante das provas dos autos, fica clara a desonestidade do acusado, que simulou a condição de doente mental para perceber indevidamente proventos de aposentadoria. Quinto, artigo 117, 15. O acusado procedeu de maneira desidiosa, pois agiu com desleixo, desatenção e indolência, em face de seus deveres de lealdade e de honestidade, para com o TRT da Terceira Região, ao esconder sua boa saúde mental para perceber indevidamente proventos de aposentadoria, conforme as provas dos autos. Sexto, artigo 132, 10. O acusado causou clara e evidente lesão aos cofres públicos, uma vez que, ao invés de estar trabalhando para o jurisdicionado mineiro, para fazer jus à retribuição pecuniária correspondente, este, mesmo após ter constatada por diversos profissionais a sua boa saúde mental, mediante simulação, má-fé e fraude,
recebeu proventos de aposentadoria por invalidez entre os dias 26 de setembro de 2008 até o dia 22 de março de 2010, locupletando-se e acumulando um ganho ou ganhos indevidos da monta de R$ 345.463,02 de dinheiro público, conforme apurado pela Secretaria de Pagamento de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho, em documento juntado às folhas 172. Conclusão. Considerando as provas contidas nos autos, esta comissão conclui que o acusado incorreu nas diversas infrações disciplinares acima descritas e sugere a aplicação da pena de demissão com fulcro no disposto no inciso 10 do artigo 132 da Lei 8.112, de 1990. Além disso, a comissão entende que há indícios de atos de improbidade administrativa e de possíveis ilícitos penais, razão pela qual também sugere a remessa deste procedimento disciplinar ao Ministério Público Federal, conforme determina o artigo 171 da já referida Lei 8.112, de 90. Por fim, propõe o encaminhamento à Advocacia Geral da União, a fim de que analise a proposição da competente ação de ressarcimento do dano aos cofres públicos. Belo Horizonte, 28 de julho de 2007, assinado pelo presidente da comissão, Carlos Ataíde Valadares Viegas, por membro da comissão, ou membros da comissão, Ana Flávia Salles Bueno Scheibe e Roberta Silveira Zanetti. Bem, este é o minucioso e profundo relatório da comissão e, em razão da pena sugerida, que seria a pena de demissão, a competência, no caso, é do Tribunal Pleno. E este processo veio ao Pleno na sessão passada e, dada a sua complexidade, pelas relações envolvidas, porque envolve um passado em outro tribunal, envolve a vida pregressa de um servidor que trabalhou por muitos anos no tribunal, que na sua ficha funcional há até elogios registrados, e que exerceu um importante cargo no tribunal, eu não me senti à vontade para proferir uma decisão sem antes fazer uma minuciosa análise a despeito de tudo que a comissão já havia feito. Havia para mim certas dúvidas e eu precisava elucidá-las, e só mesmo com um exame mais aprofundado. Tive a oportunidade de receber no meu gabinete o advogado, o brilhante advogado do servidor, que me entregou um memorial pessoalmente e fez explanações acerca do caso. E depois de meditar muito sobre esse processo, de examinar e reexaminar um sem número de vezes, sempre com aquele receio de proferir uma decisão equivocada, uma decisão de monta e dessa gravidade, eu concluí, lamentavelmente, contra gosto, eu preferia que não fosse assim, e efetivamente o servidor entrou num emaranhado de tramas e de situações que não nos deixam outra alternativa, como não deixou a comissão, de sugerir a sua demissão. Basta repassar as datas e os fatos que ocorreram no transcorrer que foi narrado para se concluir que a comissão agiu com isenção. Tomemos a primeira data, 16 de julho de 2003, data em que o servidor foi aposentado por invalidez neste tribunal. Bom, o servidor estava aposentado por invalidez por incapacidade mental, doença tipificada, típica. Porém,
com uma condição até que me parece que não seria muito compatível com quem estava aposentado por invalidez, por incapacidade. Em 12 de agosto de 2008, ele se submete a um exame de saúde, lastreado por 2 outros laudos, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e é declarado apto para assumir o cartório, em um edital de concurso que foi aberto em 2004. Apto para assumir o cartório. Em 25 de abril de 2008, e esse dado até é interessante, porque o laudo é de 24 de abril, mas num depoimento parece-me que o próprio servidor fala que apresentou o laudo em março de 2008, mas, enfim, em 25 de abril de 2008, há uma juntada de um laudo, está a folha 162 dos autos, de um laudo médico, neste TRT, que não diz que ele está curado, que ele está apto para retornar ao trabalho, diz apenas que ele está num estado de progressiva melhora, até com possibilidade de alteração dos códigos de CID. Em 26 de setembro de 2008, ou seja, ainda nesse período compreendido entre agosto, a data da aptidão, lá no Rio Grande do Sul, e 26 de setembro de 2008, que é a data efetiva que ele assume o cartório, nós temos fatos que, de certa forma, me deixaram um pouco perplexos, considerando que ele estava incapaz. Até porque não há propriamente a data exata no processo, mas ele até conseguiu um título de mestre numa universidade no exterior neste período. Mas isso é uma questão de menos importância. Assume o cartório, recebendo proventos de aposentadoria já neste período, e os recebe de 22 de setembro de 2008 até 22 de março de 2010, numa situação que me parece inequívoca da impossibilidade de acumulação. Embora a questão aqui esteja resolvida, mas a própria lei veda essa acumulação. Diante daquela vinda, e não, aí há um detalhe, não foi o servidor, o próprio servidor que veio ao tribunal e que apresentou um requerimento à direção do tribunal, à administração do tribunal, dizendo que estava disposto a retornar à sua função. Foi a irmã do servidor que compareceu ao tribunal, me parece que de nome Graça, e que apresentou o atestado. E por que foi isso? Porque o tribunal, em ofício assinado pelo então presidente, desembargador Paulo Roberto Cifuentes, oficiou, nesta mesma época, poucos dias antes, poucos dias depois, entre abril e maio de 2008, oficiou o Ministério Público Estadual dizendo que tinha comunicado à família do servidor de que ele deveria apresentar ao tribunal o termo de curatela, ou então a propositura de ação de curatela. E, na mesma hora, a irmã tomou a iniciativa de vir ao tribunal e falou, não, ele não precisa de curatela. O servidor não veio aqui ao tribunal, não pediu para retornar, não juntou nenhum requerimento, permaneceu numa condição confortável, passiva, que, a meu ver, caracteriza uma quebra de lealdade com o tribunal diante de tudo que foi narrado. E aí, posteriormente, o tribunal o chamou para a perícia, fez a perícia e houve efetivamente a reversão do cargo.
que ocorreu em 22 de março de 2010. A denúncia que veio ao Tribunal da Acumulação Indevida de Proventos com a aposentadoria por invalidez permanente, ou invalidez, vamos dizer assim, é de 17 de dezembro de 2013, uma denúncia que chegou na ouvidoria, e a renúncia que ele apresenta, para se dizer de boa-fé, que foi em 10 de abril de 2014, não foi aceita no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque já havia um PAD instaurado. O PAD foi aberto em 2013. Então, eu fiquei sem encontrar elementos concretos que me convencessem, ou que me desse o convencimento que eu esperava encontrar, que efetivamente havia, ou teria havido, a boa-fé do servidor, que teria havido apenas um desencontro de datas, que ele agiu de boa-fé ao apresentar o pedido de renúncia ao cargo lá. Né? Mas eu efetivamente não encontrei e não percebi como eu poderia dar outra solução a esse processo, principalmente considerando que, em se tratando de direito administrativo, a tipificação que há na Lei 8.112, ela é um pouco diferente da tipificação que há no Código Penal. Ela é uma tipificação um tanto quanto mais aberta nos seus quadros, nos seus conceitos. Ela permite uma janela, por exemplo, quando se tem uma janela bem maior de interpretação. Quando se fala em princípio da moralidade, aí você inclui automaticamente a honestidade, a conduta proba, ainda que não haja improbidade, que nós não estamos tratando disso aqui por hora, nem é da nossa competência, mas não me parece que teria sido a conduta que se esperaria do bom pai de família. Ele tinha a obrigação de vir ao tribunal, já consciente e ciente de que estava apto a exercer uma função pública relevantíssima, depois de ter passado por um concurso público de provas e títulos difícil, cobiçado, um concurso efetivamente que a pessoa tem que se preparar muito, com 3 certificações de que ele estava apto a exercer essa função pública, ele não poderia se omitir e deixar de vir imediatamente ao tribunal e tomar essa providência. Ele só tomou quando o tribunal, informando a família dele que precisava do termo de curatela ou da propositura da ação de curatela, aí é que ele toma providência. Então, efetivamente, senhor presidente, eu endosso integralmente o trabalho da comissão. Perfeitamente. De minha parte, também, agora votando, eu analiso em mera questão de ordem, primeiramente, a questão da competência, em que pese a Lei 8.112 diga que a competência para a aposição da penação seja do presidente do tribunal, o nosso regimento interno, ao que parece, diz que essa competência, acho que é do órgão especial, razão pela qual esse processo administrativo disciplinar veio ao conhecimento do órgão especial. Eu afasto igualmente a prescrição, como o fez a comissão, porque o que se deve ter em conta aqui, como lá analisado, não é a data dos ilícitos em si, mas a data em que o tribunal efetivamente tomou conhecimento dos ilícitos perpetrados. E, levando-se em consideração esta data, a prescrição só ocorreria em princípios de dezembro de 2018, razão pela qual restou afastado. E com relação à penação em si, eu levo em consideração, em primeiro lugar, como já foi dito no relatório da comissão, que não está em jogo aqui no presente momento a acumulação indevida de cargos públicos, porque isso já foi devidamente apurado no processo administrativo, onde ele fez a opção que entendeu por bem fazer, optando pelos proventos desse regional.
Mas entendo que os fatos narrados no relatório da comissão e as provas que ali foram carreadas, elas consubstanciam, sim, os ilícitos mencionados nos números 2 e 3 do relatório, quando aborda no item 3 do ilícito praticado. Ou seja, corroboram a ação fraudulenta e dissimulada do acusado, que omitiu deliberadamente sua boa condição de saúde, mantendo-se aposentado por invalidez, quando já exercia outra atividade pública remunerada. E também no respectivo inciso 3º, no número 3, que é a percepção indevida de proventos de aposentadoria por invalidez, alienação mental, mediante artifício ou mediante fraude. E esses dois ilícitos genericamente mencionados aqui, eles importam, como conclui o relatório da comissão, em ofensa flagrante a dispositivos específicos da Lei 8.112, todos eles acarretando responsabilidade para o servidor. Ou seja, entendo que estão estão comprovados os fatos elencados nos artigos 116, 2, 3, 7 e 9 da Lei 8.112, do artigo 117, 15 e do 132, 10, razão pela qual eu aplico ao servidor a pena de demissão, amparado no inciso 10 do artigo 132 da Lei 8.112/90. E, tendo em vista a gravidade dos fatos e o indício de existência de ato de improbidade, acato igualmente o parecer da comissão para determinar que peça desse processo administrativo seja remetido ao Ministério Público Federal, como determina o artigo 171 da Lei 8.112/90. E, finalmente, também como sugere a comissão, seja oficiada a Advocacia Geral da União, a fim de que analise a proposição da competente ação de ressarcimento do dano aos cofres públicos. É como voto. Passando a colher os outros votos. Eminente desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Presidente, a comissão, no trabalho que ela realizou, e agora no voto do eminente desembargador vice-presidente, desembargador Ricardo Morrali, e também o de Vossa Excelência, praticamente esgota a matéria em relação a todas as questões que foram versadas nesse processo, ou nesse inquérito, né, nesse procedimento administrativo disciplinar. Além da rejeição das prejudiciais, né, poderíamos dizer assim, porque a arguição foi de prescrição, além da rejeição dessa prejudicial, uma questão que ela grita, vamos dizer assim, ela ressai com muita força do processo, exatamente o que Vossa Excelência acabou de apontar. As questões, a ação fraudulenta, a ação dissimulada, quer dizer, a acumulação de cargos, isso já é uma questão objetiva, que não tem nem o que se discutir em relação a isso, porque ela está evidenciada. Mas essa ação dissimulada, essa ação fraudulenta, esse objetivo de tentar impedir que a administração tome conhecimento de uma realidade, que é a realidade que foi, a todo momento, omitida. Então, essa atitude, ela é uma atitude que leva a uma gravidade muito grande de toda a atuação desse funcionário, desse servidor. Eu queria só dizer, para finalizar, que a pena é gravíssima. A pena, ela é uma pena que tem realmente uma repercussão muito grande para ele, na vida dele, e é claro, em termos funcionais, né, todo dia que isso acontece. Mas as atitudes foram gravíssimas. As atitudes justificaram essa pena. Os ilícitos perpetrados, eles são compatíveis com a forma como nós agora estamos tratando dessa questão. Então, eu
utilizando os fundamentos, né, de Vossa Excelência, desembargador Ricardo Morra, né, de Vossa Excelência, presidente, eu os acompanho também no sentido de referendar as conclusões da comissão. Perfeitamente. Eminente desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto. Desculpe, declarou suspeição. O César não está. Eminente desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Senhor presidente, essa matéria, o que desencadeou os procedimentos que geraram os processos que nós agora estamos julgando, eles só ocorreram em razão de uma denúncia que se fez, apócrifa, à ouvidoria deste tribunal relatando esse acúmulo indevido. Em termos de administração pública, desde os tempos em que eu era juiz de direito, se a corregedoria recebe uma denúncia, mesmo que apócrifa, mas ela aquilata que os atos são graves, ela manda apurar, independente de estar apócrifa aquela denúncia. E, evidentemente, vai dar validade ou não em razão das apurações que fizer. Então, o tribunal agiu correto e mandou apurar esses fatos. Mas tudo isso vem demonstrar que, até 2013, estava tudo como se fosse normal. E, na verdade, estava recebendo indevidamente por acúmulo de funções em situações totalmente inaceitáveis. Porque, em 2013, ele trouxe, o réu aqui do processo, documentos ao tribunal e o nosso serviço médico o aposentou por invalidez por doença mental. Ele, em 2006, aposentado por doença mental, se inscreve no concurso para o cartório. Em 2008, ele assume o cartório. E, na verdade, ele só vai ter revertido a sua situação parativa aqui no tribunal, suspensa a sua aposentadoria e invalidez, em razão de um outro atestado médico que ele trouxe, mas em razão também das apurações feitas pelo serviço médico, porque o atestado em si não fala que ele está em plena capacidade, em 2010. E, nesse tempo todo, ele estava recebendo acumuladamente. Né? Foi em razão de um ofício feito ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele nos respondeu que, efetivamente, havia um acúmulo, sim, porque ele era o titular, né, do registro civil do cartório de Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul. E lá, em razão dessas informações, foi aberto também um procedimento que, mais tarde, né, se transformou num processo, não mais num procedimento, mas num processo judicial, e a juíza lá da comarca de Rio Pardo acabou concluindo também que ele estava acumulando indevidamente e ele foi excluído da função do cartório, né? Então, o tribunal tem um regimento interno que prevê os tipos de punição. Punições mais leves, uma advertência, uma pequena suspensão. Isso que às vezes a cargo do diretor-geral do tribunal. Punições abaixo de 30 dias, presidente. Mas quando se fala em demissão, porque é uma pena grave, aí o artigo 195 do nosso regimento interno, ele joga essa competência por órgão especial, exatamente pela gravidade dessa situação. E aqui nos autos, a leitura do relatório da comissão de inquérito demonstra o quanto houve de má-fé para se chegar a todos esses fatos, né? Uma pessoa que tem mais que uma plena consciência de que estava aposentado aqui por invalidez, ainda vai fazer o concurso lá no outro. Se ele é inválido, se ele é doente mental, foi fazer o concurso lá no outro, assume o outro, continua recebendo lá, recebendo aqui. Quer dizer, essa dificuldade toda. A conclusão da comissão de inquérito aí é pela demissão, exatamente por incompatibilidade para exercício da função pública, né? E essa demissão, evidentemente, que ela vai trazer, se ela traz consequências graves contra a perca do cargo público, ela vai trazer consequências maiores ainda na esfera criminal, na esfera administrativa, da restituição, porque não tem jeito de se falar aqui em se usar a súmula do Tribunal de Contas da União que estava recebendo de boa-fé. Ao contrário, é a típica hipótese de recebendo de má-fé. Né? Então, a conclusão, que me parece que não pode ser outra mesmo, é de se aplicar o artigo 132 da Lei 8.112 de 90, igual Vossa Excelência relatou, igual o doutor Morrale explicitou a nós todos, e eu, em razão disso, também estou acompanhando a conclusão da comissão com todas as cominações que ela está sugerindo. Demissão, formação ao Ministério Público Federal e Advocacia Geral da União para a restituição dos valores indevidamente recebidos. Assim que eu estou entendendo a matéria. Perfeitamente.
Doutora Maria Laura não está. Eminente desembargador Luiz Otávio Senhor Linhares presidente, eu Renault. acompanho verbo ad verbum as conclusões da comissão. Eminente desembargadora Emília Facchini não está, né? Eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso. Excelência, eu estou acompanhando o relatório feito pelo doutor Ricardo Morrale, a superação da prescrição, e porque, pela defesa, né, do acusado, ele entende que a prescrição começaria a correr do dia 25 de abril de 2008, né? E aqui foi esclarecido que, nesse dia, em que a irmã do acusado apresentou um laudo médico atestando desnecessidade da adoção de medidas acautelatórias, ou seja, nomeação de um curador para cuidar dos bens, dinheiros e demais assuntos relacionados à vida civil do acusado, o que, na realidade, importou num grande erro, porque ele teria que ficar sobre uma curatela, no caso. E foi transcrito aqui, inclusive, a conclusão do médico psiquiatra. E o médico psiquiatra, ele falou, abre aspas, somos levados a crer que não existe, no momento, sob o ponto de vista clínico-psiquiátrico, um quadro que justifique recomendar a adoção de medidas acautelatórias ou protetivas do examinado, para além das que acima vêm sendo adotadas no âmbito psicanalítico. Deverá, no entanto, permanecer sob uma supervisão psicanalítica, cuja duração ainda não se pode precisar objetivamente. Então, ele tinha que ter ficado sob a supervisão psicanalítica e não ficou, por interesse dele mesmo, que foi a irmã que trouxe um atestado que ele não tinha necessidade de ser curatelado, e quando, na realidade, tinha necessidade dessa curatela. E aí, então, continuou a deriva, né? E aí, nesse ponto, bem analisava o doutor Ricardo, que era a dúvida, será que ele continuava ainda com problemas e o Tribunal Regional resolveu demiti-lo, né, mesmo tendo problemas? Mas, em 26 de setembro de 2008, ele foi considerado física e mentalmente apto, conforme os laudos dos médicos Luiz Carlos Pepires, atestado psicológico do diretor de Diva Regina Matuc, laudo médico Alberto Naidite, diretor de Patrimônio Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, atualmente, ele está à disposição do sindicato, trabalhando lá na diretoria do sindicato. Então, é isso que me fez entender, por endossar a sugestão aqui da diretoria, né, de que ele seja demitido, porque, no caso, já havia laudos médicos atestando, então ele já havia superado essa questão de alienação mental, né? Porque, na realidade, aqui no TRT só foi revertido em 22 de março de 2010, e depois, em 10 de abril de 2010, que foi feito o questionamento, que ele renunciou ao cargo de oficial do cartório, né? Então, a grande dúvida estava nessa questão, de que ele ainda estava, né, em plena sanidade mental, na época, quer dizer, há atestados de médicos psiquiátricos, psicólogos atestando, né, confirmando que sim. E, conforme constou aqui, constatou-se que o acusado não reconheceu a ilegalidade do seu ato, não demonstrou arrependimento e não cogitou em devolver aos corpos públicos os valores recebidos indevidamente. Perfeito. Então, é mais uma questão, uma razão porque eu endosso a punição disciplinar. Perfeitamente. Também pela demissão, né? Então, vem agora, eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Presidente, não há muito o que acrescentar aos votos que já foram proferidos, porque os fatos foram amplamente apurados pela comissão processante, eles são especialmente graves, tal como a sanção que se aplica, e sanção principal que se aplica, e as outras providências que são cabíveis, igualmente graves são. As consequências, infelizmente, que a própria lei prevê para tal efeito. Eu não vejo outra solução que não adotar esta que a comissão sugeriu e que todos os votos até agora proferidos endossaram. Eu também endosso e voto como Vossa Excelência. Desembargadora Denise Alves Horta. Senhor presidente, é lamentável, não é, nós termos que chegar a esse ponto, mas eu também endosso os votos anteriores que foram proferidos e realço que o acúmulo de funções públicas
ocultado do TRT, a fraude, a dissimulação e as demais ações praticadas pelo servidor, inclusive o embolso de numerário, são o oposto da boa-fé, da moralidade, da conduta ímproba que se exige dos servidores públicos. E a administração, ela deposita nos seus servidores uma confiança natural que decorre do concurso que foi prestado, o servidor aprovado. Presume-se que no certame a aptidão do servidor para exercer a função pública foi avaliada. Então, a confiança ela decorre naturalmente da aprovação nesse concurso. E, a partir do momento em que o servidor não corresponde a essa confiança e pratica atos dessa natureza, não há outra solução a não ser a que chegou a comissão apuradora e, portanto, eu também aplico ao servidor a mesma pena aqui sugerida pela comissão, invocando os mesmos artigos legais suscitados por Vossa Excelência, presidente. Perfeitamente. Dando continuidade, eminente desembargador Márcio Flávio Salles Vidigal. Pois não. Senhor presidente, eu confesso que há uma primeira e uma segunda leituras e o caso me causou uma certa perplexidade em razão do emaranhado que ele traz consigo. E esse emaranhado me deixou muito... me deixou uma certa perplexidade mesmo, se não uma dúvida, pelo menos uma perplexidade. Mas agora, ouvindo a manifestação do desembargador Ricardo Moalen, tão minuciosa e tão precisa, verifica-se que realmente, no caso, o servidor deixou-se levar num feixe de irregularidades e ilicitude, atos irregulares retratados por todos esses fatos que foram narrados na denúncia e aqui mencionados pelo desembargador Ricardo, por Vossa Excelência também e pelos demais que me antecederam. Portanto, depois dessa conclusão, a que chegou o desembargador Ricardo e os demais que o seguiram, eu não posso também deixar de acompanhar no sentido de acolher a conclusão da comissão, inclusive com o encaminhamento dos respectivos ofícios, que é obrigação do juiz quando está diante de tais fatos. Verdade. Então, eu acolho, sim, a conclusão. Perfeitamente. Eminente desembargador João Bosco Pinto Lara. Pois não, senhor presidente. Eu já na sessão anterior, eu tinha examinado o processo com detalhes para a sessão anterior e nela sobreveio o pedido de vista do desembargador Ricardo Moalen. Eu fiquei até, digamos, aliviado com o pedido de vista, exatamente porque o caso merece sempre, em se tratando de situação dessa gravidade, merece sempre melhor exame. Então, eu fiquei... Também ouvi, eu me lembro da sustentação do advogado, muito bem feita, e me impressionou. Eu vim para aquela sessão com uma convicção formada, depois da sustentação oral, confesso que a convicção ficou um pouco abalada. Mas com o pedido de vista e com esse trabalho que o desembargador Ricardo fez, de encadear datas dos fatos, agora eu já não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida, realmente os fatos são graves, e fico até pensando no seguinte,
ainda que as apurações sejam independentes, que os processos sejam independentes, esse é um processo, e o outro, a ação judicial, aquele foi submetido lá na comarca, onde ele era titular do registro civil, também é um outro caso, mas os fatos são os mesmos objetivamente, da acumulação. Então, eu ficaria até curioso se lá ele recebeu uma penalidade de perda em razão da acumulação indevida, e aqui o resultado fosse outro, a partir dos mesmos fatos objetivos. Então, não tem como. Se me permite um pequeno esclarecimento apenas, sem querer interrompê-lo naturalmente. Não, à vontade. Lá no juízo, lá foram 3 fatos que foram imputados ao servidor. O primeiro fato diz respeito à falsificação de assinaturas. Ah, sim, eu vi nos autos. Em razão dessa falsificação de assinaturas, para que se pudesse emitir certidões gratuitas, a cidade estava comemorando 200 anos, e então foi feito um trabalho pelo servidor de visitar os munícipes e colher assinaturas de algumas pessoas que foram ouvidas depois durante o procedimento, e a pessoa assinava como se estivesse requerendo assinar uma certidão, mas, na verdade, eram emitidas certidões para diversas pessoas. Por quê? Porque lá existe um fundo, que não me lembro exatamente o nome, mas existe um fundo municipal que remunera o oficial. Essa atividade oficial. Esse foi um fato. O segundo fato diz respeito, se não me falha a memória, a um período que ele não estaria no cartório, coisa desse tipo. E um terceiro fato... Fato também, que talvez se eu tenha metido, esqueceu, é que ele recebeu uma ordem da Corregedoria do Tribunal de Justiça para que mudasse. Para que mudasse de local. Esse foi o terceiro. Não mudava, não, que ele estava muito bem situado e a população muito bem servida. Então, por ali ficou. Houve um descumprimento de uma determinação. Então, eles não entraram propriamente nessa questão da acumulação, não. Teve outro mas os fatos, de qualquer modo, o que o desembargador Zé Murilo, a expressão que ele utilizou, inaugurou aqui no julgamento, naqueles vários julgamentos do nosso colega, que hoje perdeu, né, que foi aposentado compulsoriamente, ele usou uma expressão que parece que ficou definitivamente marcada aqui, que é o conjunto da obra, né? Ou seja, todas essas questões, isso aí, e aí a desembargadora Denise disse, é verdade, que isso é uma quebra de confiança. É uma quebra de confiança. Não tem jeito, por mais que você junta tudo isso, né, esses fatos todos encadeados, não tem jeito. Quer dizer, não há como manter-se, embora ele tenha sido no passado um bom servidor, como foi realçado aí, não tem jeito como manter esse vínculo com a administração. Nós não podemos, né, a administração, ainda mais a administração pública de um tribunal, não tem como relevar isso, definitivamente. Então, eu vou também aprovar o parecer da comissão com a penalidade lá indicada de demissão, com os acréscimos que o doutor Ricardo fez, que Vossa Excelência fez também, com as tipificações todas na Lei 8.112, eu também vou aprovar o parecer da comissão. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente desembargador Sérgio da Silva Peçanha. Senhor presidente, eu acuso também o recebimento memorial do servidor, do senhor advogado, e eu confesso que quando eu comecei a ler esse processo, eu fiquei muito preocupado, porque o primeiro fato narrado é que ele foi aposentado por invalidez, alienação mental no cargo de analista judiciário desse tribunal em 2003. E, a partir daí, eu fiquei preocupado se essa situação poderia permanecer até hoje, aí, né, com essas questões todas no processo. Mas aí, como o doutor Morales salientou no início da sua manifestação, e outros desembargadores que me antecederam, desembargadoras, aqui é um emaranhado de acontecimentos em relação a esse servidor com outros órgãos públicos, né? Primeiro, inicialmente, lá com o Rio Grande do Sul, cartório de Rio Pardo. Depois tem uma questão de que ele também é eleito
vereador de Riachinho, mas a questão primeira que trouxe maior questionamento foi exatamente no fato que ele estava aposentado por invalidez aqui, ele passa no concurso, aí ele assume o cartório lá de Rio Pardo. E depois, só que ele estava aposentado por invalidez. No caso aqui, na condição que ele foi aposentado, ele não poderia ter assumido esse cartório. E a questão vem andando, e depois eu não vou estabelecer aqui pelo que tudo que já foi dito. Todos já conhecem o fato, nós temos aqui o parecer da comissão. E depois também da sustentação oral, eu confesso também que eu fiquei bastante impressionado, e até em função do pedido de vista do Dr. Moali, também permitiu uma nova análise do processo administrativo. E a conclusão que eu cheguei, depois de tudo, primeiro, não tem prescrição. Eu, portanto, eu também, como você também rejeito essa preliminar de prescrição que ele suscita. E, no mérito, eu também estou acompanhando integralmente os votos dos que me antecederam, no mesmo sentido de acatar a conclusão da comissão. Portanto, senhor presidente, eu voto na mesma esteira que Vossa Excelência, doutor Moales, que me antecederam, para aplicar na pena de demissão prevista no artigo 132 da Lei 8.112/90 ao referido servidor. É como voto. Então, fica aí a conclusão, que é do meu voto de todos que votaram, né? No sentido da rejeição da prescrição, né? No sentido de unanimidade dos desembargadores votantes, com exceção dos dois que declararam, né? Que declararam a suspeição, que não emitiram o voto, mas a unanimidade dos votantes afastou a prescrição, entendeu caracterizadas as ilicitudes perpetradas no âmbito da comissão, denunciadas no âmbito da comissão. Aí se dizer tudo, depois você faz a que seria a ação fraudulenta dissimulada e a percepção indevida, ilícitos estes que corporificam, né, os ilícitos também previstos nos artigos tais da Lei 8.112. Razão pela qual, por unanimidade, referendando os trabalhos da comissão, foi aplicada ao servidor, com laço no inciso 10 do artigo 132 da Lei 8.112, a pena de demissão. E determinou-se também os ofícios das autoridades mencionadas, sendo que a presidência do tribunal lavrará o acordo circunstanciado do corpo. Tá? Então, assim se decide. Prosseguindo. Item 4, aposentadorias dos servidores. José Francisco de Alcântara, José Roberto Santana, Valéria Brandão Magalhães da Rocha Guimarães, Valdomiro Flores Júnior, Virgínia Elisa Peron Araújo Dias, Emily Araújo Souza e Silva, Jaqueline Maria Avelar Fernandino, Edson Pereira, Deise Costa Paiva, Roseli Rodrigues Porto Pedrosa, Isaura Emília Dias de Souza, Gustavo Emanuel Pereira Martins. A todos esses servidores que se aposentam, pois é, né? A nossa gratidão pelos relevantes serviços ao tribunal, né? Com os nossos votos, que sejam muito felizes nessa nova fase de suas vidas, sendo que, como de praxe, será encaminhado aquele ofício próprio de agradecimento a cada um deles. Alguém quer fazer uso da palavra com relação a algum servidor que se aposenta? Eu quero, senhor presidente. Tem a palavra, doutor Luiz Ronaldo. Obrigado. Em relação a todos, né, cumprimentando a todos, mas em especial a Emily Araújo Souza e Silva, comentando agora com o desembargador Renault, em menos de 3 meses eu perdi 2 funcionários no gabinete. 2 funcionários pediram aposentadoria. É toda essa conjuntura, né, que, na verdade, assusta. E é claro que são servidores da melhor qualidade, servidores ainda com grande potencial, com a grande possibilidade de dar uma contribuição, mas é que toda essa situação leva a isso. Eles até, assim, de uma forma muito delicada comigo, eles até se justificam porque estão aposentando, não precisariam fazer isso, mas é porque toda essa situação que nós estamos vivendo e que eu não sei, o desembargador agora Renault lembrou muito bem, eu não sei onde nós vamos chegar. Eu agora perdi essas 2 funcionárias, uma na ouvidoria, que estava com domínio absoluto do trabalho da ouvidoria, fazendo um grande trabalho lá. Patrícia, né?
a Patrícia, e agora a Emily, que também uma pessoa comprometida, seríssima, preocupadíssima. Ela, antes de aposentar, de requerer aposentadoria, quando saiu a aposentadoria, fez questão de me ligar em todas as vezes para se justificar. Eu falei, você não precisa justificar nada, eu só recebo isso como uma gentileza sua. Mas esse é o quadro. Quer dizer, em menos de 3 meses, duas funcionárias gabaritadas, competentes, que exerciam e estariam exercendo um excelente papel dentro do gabinete e que agora, por força de uma conjuntura absolutamente incerta, insegura que todos nós estamos vivendo, pediram aposentadoria, se afastaram. E eu queria, na verdade, lamentar, mas ao mesmo tempo cumprimentar e desejar felicidades, desejar que nessa nova etapa da vida tudo corra bem como aconteceu até agora e cumprimentar pela trajetória, né, de serviço, de trabalho, de compromisso, de competência que todas elas desenvolveram. Alguém mais quer fazer Eu uso da gostaria palavra? também aderir Doutor às Fernando. manifestações anteriores, e em especial para a Valéria Magalhães da Rocha, que nesses últimos 2 anos trabalhou comigo na corredoria, então com Perfeito. muita eficiência, muita dedicação e sempre, né, resolvendo os problemas que nos afligiam lá no dia a dia. Vai fazer falta, mas, né, que ela seja feliz na nova fase. condição que terá daqui por diante. Perfeitamente. Alguma outra matéria? Então, não havendo mais matéria tratada, declaro encerrada a presente sessão com os agradecimentos de praxe aos ilustres desembargadores, aos ilustres representantes do Ministério Público e aos ilustres servidores. Pois não, muito obrigado.